Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como nós organizamos as nossas malas para viajar. E o detalhe é que agora é uma viagem mais longa, a viagem mais longa que já fizemos, então tem algumas novidades que a gente está aprendendo, mas eu acho importante já passar essas dicas para vocês. Vamos lá? Bom, eu acho que o primeiro passo quando a gente vai organizar bagagens é responder algumas perguntinhas. Eu fiz até um mini roteiro aqui para não me perder, não deixar de falar nada que é importante para vocês. E a primeira pergunta seria: para onde eu estou indo, né? Para onde eu vou? Então, o destino para qual eu estou indo é importante, acho que é a primeira pergunta a se responder. Depois, como eu vou? E isso não diz respeito apenas à ida e ao retorno, né? Especificamente, mas também a todo tipo de deslocamento que vai acontecer ali durante a viagem, os passeios e tudo mais. Por quanto tempo eu vou estar nesse destino? Em que época eu vou é muito importante também. E o que eu vou fazer? Então, quais são as atividades que eu vou fazer? Porque isso vai impactar no tipo de roupa, no tipo de acessório que eu vou estar levando dentro da minha bagagem. Bom, é importante falar que esse não é um vídeo de arrume a mala comigo, porque as malas já estão arrumadas. Eu até dei um pouco de uma bagunçada aqui, mas é para mostrar para vocês alguns itens importantes. Mas as malas já estão arrumadas, então a gente vai aqui passar pela minha mala, a mala de Vinícius, as nossas mochilas. E já explicando, né? Normalmente nós viajamos sempre, cada um com sua mala de bordo, aquela mala que vai lá no bagageiro do avião, né? Em cima da nossa poltrona. E com a mochila, que seria o item pessoal. Então, normalmente a gente faz isso. Nós já viajamos, fizemos duas Eurotrips já dessa forma. Deu super certo, a gente não sentiu que faltou nada nas malas da gente. Mas dessa vez a gente vai para um destino mais longe, vamos ficar mais tempo fora, né, em torno aí de uns 3 meses. Então a gente sentiu a necessidade de levar uma mala despachada. Então vai ser a primeira vez que a gente sai com a mala despachada aqui do Brasil. E aí tem algumas diferenças que eu posso até estar comentando aqui a respeito de regras, né, para a mala de bordo e para a mala que vai despachada. Então, a gente vai começar aqui pela mala de Vinícius, que eu acho que é a mais rápida de explicar a vocês, e aí eu vou mostrando os itens para que vocês possam ir anotando. Lembrando que todos os itens que a gente tiver aqui, a gente vai tentar deixar o link para vocês de onde comprar, tudo bem? Bom, então começando aqui pela bagagem do Vinícius, né? Só lembrando, né, questão de dica também, as nossas malas são da Bagagem, a gente comprou elas acho que em 2022, quando a gente fez a primeira Eurotrip, e elas estão novíssimas, mas isso é porque, além da gente estar sempre levando elas conosco no avião, tem também o detalhe da capa protetora que eu vou comentar com vocês, que de fato é fundamental para manter as malas bem novinhas, né, tanto por fora quanto por dentro. Mas vamos lá. Então essa aqui é a mala do Vinícius, eu vou mostrar pra vocês como é que eu organizei basicamente aqui, mas já vem a primeira dica, que são esses cubos organizadores aqui, né? Então, aqui tem um que tá vazio, mas aqui, por exemplo, eu coloquei aqui nesse cubo do Vinícius todas as camisas que ele vai utilizar durante a viagem. Se eu não me engano, umas 15 a 16 peças, né, de camisas. Camisas e camisetas. Então, eu organizei todas elas aqui dentro desse cubo. E eu já sei que quando precisar de uma camisa, uma camiseta, vai estar aqui dentro desse cubo organizador. E aí ele cabe, gente, perfeitamente assim, sabe? Na dimensão da bagagem. Sobrou um outro lado, onde ele tem algumas camisas aqui de manga longa, enfim, com um tecido um pouco mais grosso, que eu achei melhor colocar fora do organizador. Mas ainda assim vocês percebem que já tá bem organizada aqui a mala, né? Só de ter colocado as camisas todas em um bloco só já facilita bastante. Então aqui eu consigo tranquilamente passar o zíper aqui, ó, sem ficar aquela barriguinha, né, da mala, que até na hora de fechar é ruim. Então aqui a gente colocou as camisas do Vinícius. E aqui desse lado, também, quando você compra esses cubos organizadores, também vem esses saquinhos organizadores que são, nossa, muito legais. Dá pra gente colocar bastante coisa. Aí aqui a gente colocou, deixa eu só tirar aqui eles. Tem coisa minha aqui também, tá? Pra variar, porque você sabe, né? Mulher tem bastante acessório, bastante coisa, então acaba que na nossa mala não cabe tudo. Aí na mala do marido vai algumas coisinhas assim, o mais importante é que tá tudo organizado. E aí, deixa eu tirar esse aqui também que é meu. Aqui, por exemplo, eu coloquei toda a roupa íntima de Vinícius, então cueca e tudo mais. Tem um shortinho também, porque pra não assar as coxas, né? Entre as coxas, porque a gente vai caminhar bastante, então é importante ter esse cuidado. Então toda a roupa íntima dele tá aqui nesse cubozinho. E aqui, nesse cubo maior, eu coloquei as calças, né? Tanto calça de tecido mais grosso, quanto calça jeans, bermuda. Está tudo aqui, então tá tudo setorizado. Fica muito fácil, na hora que abrir a mala, saber onde tá cada tipo de roupa. Muito fácil. E aí, obviamente, como sobrou algum espaço,
eu fui colocando aqui, ó. Tem saquinho organizador, aqui eu coloquei alguns absorventes meus, já que na minha mala já não cabe mais. Consigo encaixar aqui de forma organizada também. Aqui nesse saquinho tem a minha roupa íntima também, que acabou ficando um pouco apertado lá, mas talvez até dê pra colocar. E ainda, nossa viagem é hoje à noite, né, de madrugada, ainda dá tempo de rever um pouco essa mala. Mas de modo geral, aqui ó, cabe tranquilamente, sem forçar. Aqui mais um saquinho organizador também. A gente meio que definiu assim, acabou que deu uma bagunçada, mas que os pretos seriam dele, rosa meu, porque combina com a minha mala, e o cinza seria algo mesclado, mas acabou que eu precisei de alguns sacos cinza e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Aqui tem o meu pijama, por exemplo, né? Eu pretendo comprar um outro pijama durante a viagem, então a princípio só tô levando um. E aí cabe aqui tranquilo. Aqui é a minha caixa de biju. Essa caixa é muito legal, eu já tive uma dela menor, eu compro ela na Shopee. Tô levando só, ainda tem uma esvaziada, tô levando somente o que eu mais uso mesmo, né? Pra não levar coisa desnecessária. E isso é algo muito importante, porque quando a gente enche a mala de coisa que não vai utilizar, eu não sei vocês, mas me bate um desespero no meio da viagem, quando eu tô buscando espaço pra colocar as coisas que a gente compra durante a viagem. Então, é importante fazer realmente uma limpa, um filtro daquilo que você vai de fato utilizar e aquilo que não vai. O que não for, deixa em casa, né, gente? Então, aqui eu coloquei a minha caixa de biju, que deu aqui tranquilo. Caberia até aqui também tranquilamente. E eu terminei com esse boné aqui da Insider, que a gente comprou. Deixa eu ver até se ele cabe aqui, ó. Cabe aqui tranquilo. Aí lembrando que ainda tem esses dois bolsos aqui, bem legais. E a gente acabou colocando alguns sachês de Whey Protein que a gente utiliza, né? A gente utiliza o Whey Protein da Dux. Eu vou até deixar pra vocês um cupom de desconto. Nós estamos levando na mala de despachada, estamos levando um pote de Whey Protein, né? De 900 gramas, porque a gente pretende utilizar. Nós temos uns 4 aqui, né, amor? Uns 4 potes aqui. A gente acabou terminando um e aí ainda sobraram alguns. Então, um a gente vai levar pra viagem e a gente pretende dar conta dele aí, para garantir nossa ingestão proteica. Mas, além disso, estamos levando alguns sachês também com sabores diferentes para a gente poder estar consumindo aí ao longo da nossa viagem. Bom, eu vou fechar aqui a mala de Vinícius só para a gente poder focar aqui nas outras, né? Aqui, ó, colocar aqui. Aqui eu consigo fechar tranquilo, tá vendo, ó? Não faz barriguinha, não faz nada, consigo colocar aqui o zíper. Depois a gente vem aqui e coloca a senha, né, da mala. É importante, mesmo que a mala fique o tempo todo com a gente, é importante, né, não custa nada, já tem o dispositivo de senha, então não custa nada colocar a senha. E um detalhe também, porque hoje tá muito comum, se você viaja bastante, já deve ter se deparado com essa situação, que é o quê? Chega ali na hora no portão de embarque, a companhia aérea começa a falar, né, atenção passageiros do grupo tal e tal, por favor, despachar bagagem de forma gratuita, por segurança e tudo mais. Então a gente tenta, a verdade é que a gente tenta ao máximo não fazer esse despacho dessas malas de bordo, porque a gente realmente sabe que, né, nem sempre o pessoal tem aquele cuidado. Teve uma vez que a gente voltou, acho que foi de uma Eurotrip, que a gente acabou comprando uma bagagem grande tipo essa, e aí, pra trazer algumas coisas, e ela chegou com as rodas quebradas, né? Então a gente evita ao máximo. Se fosse algo seguro, garantido que a mala ia chegar íntegra, tudo bem, mas já que não é, a gente tenta ao máximo embarcar com elas junto com a gente dentro da cabine do avião. Bom, aí... Só que, tipo assim, tem vez que na mala de mão vai coisa mais sensível, né? Ah, sim, sim. Então, provavelmente no despacho eles ficam jogando a mala pra lá e pra cá, então a probabilidade de quebrar as coisas é maior. Com certeza. Então não coloca nada sensível na mala que for despachada, pelo amor, tá? A gente, quando voltou nessa Eurotrip, que a gente comprou uma mala pra despachar, a gente colocou tudo que era, assim, se perder tá tudo bem, né? Roupa suja, alguns sapatos, mas o que nós tínhamos de valor, jamais na mala despachada. Então, só lembrando, né? Esse detalhe. Aí pronto, aí no final depois eu mostro a vocês, mas a gente sempre termina com essa capinha protetora. Então, esse é o segredo para nossa mala estar novíssima, né? Apesar de já termos feito 2 Eurotrips longas até, né, de cada uma de 20 dias mais ou menos, entre outras viagens que nós fazemos ao longo do ano, aqui no Brasil, enfim. Então, é importante, gente, é um investimento muito baratinho, não lembro agora, eu vou deixar o link pra vocês, mas assim, faz muita diferença, tá bom? Vocês podem comprar, tem gente que prefere até comprar de cor, né, chamativa, pra destacar ali caso, né, você tenha que despachar, caso eles te obriguem a despachar.
Mas a gente preferiu comprar das cores das nossas malas mesmo, porque na maior parte do tempo elas vão com a gente mesmo dentro da cabine, que é o que a gente sempre busca fazer. Bom, então vocês perceberam ali que, na verdade, não sou eu que arrumo minha mala, né? Eu só sei a quantidade de roupas, então eu deixo essa parte com Luana, porque senão a questão de dobrar as coisas vai ficar bem desorganizada. E realmente fica funcional, mas desorganizado, então não vale a pena. Mas a parte de eletrônicos, aí sim, realmente fica mais ao meu cargo para saber o que a gente vai estar levando para poder estar produzindo conteúdo, né? Então, além da mochila, aqui lá vai o computador, que a gente vai usar daqui a pouco, né? Então tem o computador da gente e o carregador dele, além do lencinho para limpar. Aí na mochila, propriamente dita, a gente vai colocar mais equipamentos que a gente tem utilizado. Aqui então é o do gimbal, que está sendo usado agora com o celular. A gente também está levando uma GoPro, tem um bastão justamente com ela também, né? Um bastão flutuante. É uma GoPro, é a Hero 9. A gente, assim, tem quebrado bastante o galho, né? Mas ela consome uma bateria muito grande e as imagens noturnas não são tão boas. Então por isso a gente tem preferido utilizar o celular nesse sentido. Da mesma forma, a gente tem essa bag aqui. Então a gente tem todos os cabos que a gente vai estar utilizando durante a viagem. A gente vai ter um carregador de bateria, né, de celular externo. Os HDs externos também que a gente utiliza para poder fazer backup dos vídeos. Então isso aqui realmente é muito importante porque os vídeos que a gente tem feito, na qualidade que a gente tem feito, consomem muita memória. E aí, até para não ficar pagando aquelas nuvens por muito tempo, a gente preferiu estar levando os HDs externos. Isso aqui também é super importante também para onde a gente está indo, porque é um adaptador universal. Então vai ter todas as entradas, todas as nossas necessidades para não ter que ficar trocando toda hora que a gente for para algum lugar, ter que colocar um adaptador diferente. Então, além dele, eu também tenho um. Aqui é para caso a gente precise carregar os dois celulares ao mesmo tempo. A gente também tem alguns pendrives aqui que eu tinha separado para alguns arquivos também do nosso trabalho. Querendo ou não, a gente está trabalhando também durante a nossa viagem. Além disso, a gente também tem alguns acessórios. Aqui mais um pendrive. A gente tem alguns acessórios também do microfone. A gente vai estar, porque está usando agora. Mas a gente também tem outros ímãs. Tem esqueci o nome disso aqui, mas eu vou colocar aqui embaixo. É aquele protetor do vento. É alguma coisa de gato, quase certeza. E aqui é como se fosse um acessório de pescoço também para o microfone. Além dos eletrônicos que a gente tem separado, aqui vai o espaço do notebook. Então aqui nesse primeiro bolso já foi. A gente também está levando aí aqui fone de ouvido. Aqui é um mouse, porque a gente também vai estar levando um tablet. Então até mesmo para a gente fazer o roteiro, alguma coisa do que a gente está fazendo, para ter um acesso rápido, para planejar talvez seja melhor. Da mesma forma, a gente também está levando uma balança portátil, né? Portátil. Então, é bom isso aqui para a gente saber exatamente quanto está levando de peso na mala. Justamente para não exceder e ter que pagar mais uma bagagem despachada. A gente sabe que no Brasil é um pouco tranquilo essa questão de despacho de mala, mas lá fora o pessoal cobra bastante, pesa. Isso aí é bom estar sempre seguindo a legislação de lá fora também. Então, aqui ela funciona normal, né? Ela tem um prendedor aqui que a gente puxa. Coloca a mala aqui e a gente vai conseguir ter uma noção real do peso da nossa mala. Da mesma forma, a gente está levando algumas canetas, vai ter alguns formulários que a gente vai ter que preencher durante o avião, a gente tenta até preencher antes, mas alguns são específicos de lá. Mas mesmo que não tenha formulário, sempre tem aquele momento que a gente precisa de uma caneta e não tem. Então, exatamente. A gente aprendeu que é importante levar a caneta também como item de viagem. Aqui a gente também está levando algumas máscaras, caso seja necessário, né? Já aconteceu, a gente teve que enfrentar um voo até Paris com uma pessoa tossindo o tempo inteiro do nosso lado. E sem máscara. Então, isso aí foi bem ruim, realmente. E foi na época da Covid ainda. Então, exatamente. Então é importante a gente também levar, né? Vai que precisa. Como eu comentei, a gente também está levando o tablet, né? Para auxílio, às vezes ver alguma série, alguma coisa. Então aqui é o teclado dele e o mouse. Na parte da frente aqui, aí é óculos de sol, né? Então a gente tem alguns óculos de sol, até mesmo para imagem de Luana, esse aqui. Aí aqui tem óculos de sol. Aqui eu acho que tem um meu aqui, não. Mais óculos de sol dela. Tem um meu em algum lugar, acho que é esse aqui. É esse aqui. O meu, na verdade, é só as lentes. Agora eu tô sem ele aqui. Mas eu fico só trocando a lente do óculos.
porque aí não preciso gastar Mas tanto espaço tem o com Ray-Ban isso. também que tá aí, né? Isso. E aí aqui é o Ray-Ban também. Eu gosto bastante desse óculos. Da minha mochila, acredito que foi. Aí aqui tem alguns bolsos aqui que vez ou outra a gente coloca alguns carregadores do celular para ter de fácil acesso também. Mas aqui a gente evita colocar muita coisa aqui porque não tem proteção, né? Então lá fora, quando a gente estiver saindo, alguma coisa fica ruim. Bom, e agora eu vou mostrar a vocês a minha mala, que segue o mesmo raciocínio da mala de Vinícius. Foca aqui para mostrar pro pessoal. Aqui, ó. Os cubos organizadores voltam a aparecer aqui também, né? Então eu tinha dito que os de cor rosa seriam os meus, mas eu acabei utilizando alguns de outra cor, aqui no caso cinza, para colocar alguns itens que são meu e de Vinícius. Então aqui nesse maior, eu coloquei um vestido que eu tenho, o único que eu tô levando, porque eu pretendo comprar na viagem algum vestido diferente. Tô levando um estampado e o restante aqui embaixo só são calças, né? Calça jeans, calças de tecido, calça assim tipo de moletom. Então todas as calças estão aqui nesse cubo, então eu já sei, né? Quando eu precisar, eu sei que esses itens estão aqui. Aí sobrou um espacinho aqui onde eu coloquei esse cubinho com algumas coisas pra frio, né? A gente não vai levar mala de frio porque a gente sai agora em setembro. E pra onde a gente vai, a princípio tá calor, né? Não tá, aliás, não tá nem frio nem calor, tá ali um clima ameno e agradável. Então não requer luva, gorro e tudo mais. Mas pode ser que no retorno da gente ao Brasil a gente passe ali, né, em algum lugar que esteja mais frio. Então a gente já tem alguns itens aqui, tipo par de luvas, gorro, a pashmina, né, o cachecolzinho. Então só pra quebrar o galho mesmo, se precisar de mais a gente providencia mesmo durante a viagem. Mas só pra não deixar de ser prevenido, que é importante. E aí pronto, aí sobrou um espacinho, né? Assim, pra gente sempre utilizar todo o espaço possível, porém de forma organizada. Sobrou um espacinho, eu coloquei o meu maiô da Insider. Esse maiô aqui eu comprei porque ele tem uma elasticidade muito legal. Eu sempre tive problema com o maiô, porque eu sempre achei que não ficava muito legal em mim. Mas porque marcava, né, muito as gordurinhas e tudo mais. Mas esse aqui eu achei bem legal. Olhando assim, parece que ele não estica, mas estica pra caramba. E deixa bem bonito e confortável. Então tô levando ele aqui pra usar, quem sabe, na Tailândia, não sei. Vocês vão ter que acompanhar pra saber se a gente vai chegar na Tailândia, né? É só uma previsão. E aí ele cabe, ó, o saquinho dele é bem compacto. Ele cabe aqui nesse cantinho que sobrou. Aí vou fazer que nem eu fiz lá, né? Já vou passar aqui o zíper. Tranquilo. Aqui nesse bolso eu coloquei 2 cintos, porque a maioria das roupas que eu tô levando são de coloração mais neutra, né? Então coloquei um cinto preto e um cinto marrom bege, né? Nude. Aqui tem só a correntinha de uma bolsa minha, que eu utilizo como carteira, mas ela pode virar uma bolsa também, então deixo aqui pra utilizar. Aqui tá vazio, se precisar desse espaço a gente pode estar utilizando. E aqui do outro lado, eu fiz que nem fiz lá no de Vinícius. Lembra que eu coloquei as camisas todas em um cubo organizador e do outro lado ficaram roupas um pouco mais grossas? Aqui eu também preferi fazer dessa forma. Então eu coloquei alguns casacos aqui. Tem um colete de tecido, tá vendo? Bem grosso. Tem esse casaquinho mais grossinho também. Essa jaqueta também de corinho. Então coloquei aqui desse lado, sim, tá dentro de um cubo. Mas aqui tem um outro cubinho onde tem bermudas, shorts que eu possa estar precisando durante a viagem. Tá até vazio, dá pra colocar até mais coisa aqui dentro, né? E aqui, eu não lembro o que é que tem aqui, mas deixa eu ver. Ah, aqui é roupa de academia, né? Roupa pra gente poder treinar ao longo da viagem, isso é muito importante, gente. Porque durante a viagem é normal que a gente exceda na alimentação, afinal de contas, a parte gastronômica faz parte de qualquer viagem. Mas se você se mantiver ativo, você dá ali uma equilibrada no balanço energético. Isso pode te ajudar a não ganhar peso, né, e gordura corporal ao longo da viagem. Olha a nutricionista falando aqui, né? Mas fica essa dica. Então a gente sempre sai com esse intuito de aproveitar. Então, por exemplo, a gente vai viajar hoje para Fortaleza, embarca hoje para Fortaleza, chegamos amanhã de madrugada, mas a gente, como vamos passar o dia inteiro por lá, a gente pretende fazer um cardio ali na orla, Iracema, que é onde a gente vai estar hospedado. Então é sempre bom pensar para onde você está indo, né? E tentar aproveitar. Seja uma caminhada, seja uma bike, até um patinete está valendo, mas própria academia quando tem, né? Quando a hospedagem tem, então é super legal. A gente vai sempre munido de roupinha assim de academia pra gente poder se exercitar durante as nossas viagens. Aí pronto, ó, vocês viram aqui que tá bem tranquilo.
Tem até espaço para colocar até um outro saco organizador, se for o caso aqui. Mas a princípio a mala seria isso aqui, tá? Daí eu vou fechar aqui também para vocês verem. Fecha tranquilo também, como eu tinha falado. Não fica excesso. E aqui, ó, coloca aqui a senha. E aí a gente finaliza com a capinha protetora, como eu coloquei nas de Vinícius aqui, né? Então, isso mantém a nossa mala novinha em folha. Isso é bem importante. Eu vou deixar o link pra vocês. Bom, e agora a minha mochila, né? A gente colocou aqui um classificador. A gente sempre gosta de levar algumas coisas impressas, né? A gente sabe que estamos no mundo digital, né? Os documentos hoje são muito digitais, mas aqui a gente colocou o comprovante de vacinação, né, contra a febre amarela, caso a gente vá para Tailândia, porque é um documento requerido. É importante vocês pensarem também sobre isso, tá, gente? Vai para um lugar, tem que observar o que é requerido, se tem que preencher algum formulário, se exige alguma vacina, o que é proibido levar. Então a gente resolveu colocar os nossos comprovantes aqui. Além disso, tem aqui, pronto, a carteira que eu falei que é uma bolsa, na verdade, né? Então eu uso aqui como carteira, aqui dentro estão os nossos passaportes, nossos documentos de identificação mesmo, alguns cartões físicos, tem o cartão da Nômade também, embora a gente use mais o digital, mas ele tá aqui caso a gente precise. Bom, e aí outra coisa que tá aqui dentro, que eu acho mega importante, a gente aprendeu isso ao longo das viagens, é lencinho umedecido íntimo, né, para banheiro, porque muitas vezes... Aliás, deixa eu até pegar aqui o irmão dele, que é o papel higiênico, né? A gente que é mulher sofre bastante com isso. Eu acho péssimo você fazer um xixi e não ter um papel higiênico e nem sempre vai ter. Então, é sempre bom ter na mala aqui o papel higiênico. E eu acho que o lencinho umedecido também para dar aquela higiene final, aquele toque final. Então, isso a gente carrega aqui, porque é algo que a gente vai precisar, né? De forma rápida. Então, eu coloco aqui no cantinho. Deixa eu colocar novamente aqui a pastinha com o comprovante de vacinação. Deixa aqui também fácil. E aí eu vou mostrar a vocês aqui uma coisa que a gente... aqui minha carteira também, deixa eu colocar. Então, se precisar apresentar o passaporte e tudo mais, tudo bem fácil aqui da gente pegar. Uma coisa que a gente tá fazendo, sobretudo nessa viagem, que é uma viagem mais longa, que vai demorar um pouquinho mais de tempo pra gente chegar, é esse cubo com uma muda de roupa. Então, tem uma muda de roupa pra mim e uma pra Vinícius, porque vai que acontece algum imprevisto, pra não ter que abrir a mala no meio do avião, no meio, né, do aeroporto. Aqui na minha mochila vai essa muda de roupa pra mim e pra ele. Então tem basicamente uma camisa e um short pra cada um e a roupa íntima também. Então se precisar tá fácil, não pesa, então vai aqui na minha mochila tranquilo. Além disso, aqui também na minha mochila vai uma necessaire. Na verdade eu tenho algumas, né, eu vou mostrar a vocês que a principal tá ali na mala despachada, porque tem alguns itens que a gente não pode levar na mala de bordo, mas aqui são itens que eu vou precisar de forma mais rápida também. Então, por exemplo, aqui eu tenho escova, né, de pentear, esses lencinhos aqui porque eu sofro de rinite, então às vezes, né, o nariz dá aquela atacada, é importante ter os lencinhos também. Tem protetor diário, lencinho de cabelo, acessório de cabelo, espelhinho também. Então algo bem prático e que normalmente eu utilizo com frequência. Então vai nessa bolsinha aqui e vai na minha mochila também, de praticidade. E por fim não, calma, eu vou explicar aqui que tem a ver com a nova regra também, né, que está sendo aplicada principalmente no aeroporto de Guarulhos. Nós não vamos passar por lá, mas é importante falar que lá fora as regras tendem a ser um pouco mais rígidas, como o Vinícius já comentou, então a gente vai prevenido. Mas aqui, nessa bolsinha aqui, a gente colocou basicamente medicamento, tá? Então, a gente dá uma pesquisada prévia, lembra que eu falei, tem que olhar o que é que o país permite e não permite. Então, a gente dá uma olhada, vê se o medicamento que eu tô querendo levar é autorizado você levar naquele país específico, e aí faz a tua bolsinha. Então, aqui a gente colocou sem a caixa, tá bom, gente? Mas eles estão íntegros, né? Dá pra ver aqui qual o nome do medicamento, qual a substância e tudo mais. E aí a gente consegue, se eles pedirem, a gente consegue tá mostrando. A gente já fez, inclusive, acho que ano retrasado, quando viajamos pra Europa com meus pais, a gente pediu ao médico uma declaração, né, do uso de, acho que foi antipertensivo, né? É recomendado que tenha uma receita médica, mas no geral, gente, eles não pedem tanto. Então a gente vai arriscar levar assim, sem receita médica mesmo. Mas todos os medicamentos aqui são aprovados nos países que a gente vai, então a princípio não teria problema nenhum. De toda forma, tá aqui nessa bolsinha, dentro da minha mochila, pra gente poder apresentar rápido caso a gente seja questionado. E por fim, a gente vem aqui pra os famosos saquinhos de Ziploc, né? Com alguns itens
que a gente vai precisar mostrar. São itens que a gente vai usar com um pouco mais de frequência, por isso que eu não coloquei na despachada. Na despachada tem tudo que a gente não vai precisar com muita pressa. Então tem shampoo e condicionador, que tem um volume maior, que não pode vir aqui. Porque aqui é basicamente assim a regra, ó. Cada passageiro tem direito a um saquinho Ziploc desse. E cada saquinho tem que comportar até 1 litro. Então aqui, por exemplo, na teoria, dá pra colocar 10, né? 10 itens, cada um com até 100 ml. E aí tem um detalhe. Ah, mas eu tô levando aqui, por exemplo, ó. Esse aqui é um pouquinho do J'adore que eu tenho, aquele perfume da Dior que eu amo, é o meu preferido. Mas eu não queria levar a embalagem dele completa, embora tenha 100 ml, né? Então poderia colocar aqui. Mas por ser uma embalagem delicada, embalagem bonita, da última vez que eu levei, vazou o perfume, estragou minha embalagem toda. Eu fiquei bem chateada, então eu falei, ó, não vou levar dessa vez, vou colocar só um pouquinho, porque eu tô levando um outro perfume que o frasco é menor. Então vou levar só um pouquinho, só pra matar a vontade, quando eu quiser estar utilizando. E aí, embora isso aqui tenha 100 ml, não tem 100 ml de perfume, mas eles não querem saber disso, tá? Eles estão olhando pra embalagem. Não importa se você já utilizou, por exemplo, esse meu protetor solar já tá no final já. Deve estar mais ou menos aqui, ó. Mas não importa, o que importa é que tem 50 ml, poderia ter até 100 ml. Então eles não estão interessados em saber se você já usou metade do conteúdo ou não. O importante é que somado dê 1 litro e cada embalagem tem até 100 ml. Então você pode dividir com o seu digníssimo, como eu fiz, né? Então na teoria, no saco dele tem coisa minha também. O importante é respeitar a regra. E aí a gente fecha aqui, bonitinho. E aí, só pra ter um controle maior, caso vaze, eu decidi colocar no saquinho desse aqui, organizador, já que sobrou. Coloco aqui. Bem legal. Aí fica fácil de mostrar lá no raio-x, caso eles peçam. Então, tudo que é necessário a gente mostrar de forma rápida ali, pra não atrasar toda a logística ali do aeroporto, a gente coloca aqui na mochila. E é basicamente isso. Tem um bolso aqui na frente que eu deixei snacks, né, pra gente poder beliscar. Eu não gosto muito de viajar de avião. Eu amo viajar, mas pra mim é um pouco desconfortável. Eu não vou apavorada no avião, mas eu não fico assim, relaxada ao ponto de dormir, mesmo em voos longos. Não sei como é que vai ser agora. Mas, em geral, é bom ter alguns comfort foods, né, pra gente poder se virar. E aí, nem sempre o lanche do avião é legal também. Aí a gente comprou umas barrinhas de sneaker que a gente gosta bastante. A gente tá até viciado esse sabor branco aqui, né? Esse chocolate branco. Então a gente coloca aqui também como de fácil acesso também, na mochila. Bom, e aí por fim a nossa mala despachada pela primeira vez. A gente sai com uma mala despachada aqui do Brasil, né? E como é que a gente pensou? Só lembrando aqui que lá na minha mala eu não coloquei... Esse cubo aqui, por exemplo, é meu, tá? Todas as minhas blusas, macacão, tudo mais, eu acabei colocando aqui porque ficou um pouco mais folgado. E como, né, teve esse espaço. Lembrando, tá, gente, que nessa mala despachada, qual é o nosso raciocínio? Vamos colocar aquilo que, se perder, não vai fazer tanta falta. Fazer falta vai. Não vai fazer tanta falta. E também vamos levar ali itens que a gente não pode levar na mala de bordo nem no item pessoal. Então, aqui tem essas minhas blusas. E aqui, lembra que eu falei de uma necessaire que eu falei que é a principal? Inclusive, ela é da Go Case, dá pra você personalizar. Acho bem legal, né? Na verdade, eu tenho uma mala, uma bolsa, que é a bolsa Joy. Não vai agora nessa viagem, mas ela também é super espaçosa e pode entrar como item pessoal, né? E ela prende na mala também. E ela prende na mala, na parte do carrinho, então é super legal. Mas voltando aqui nessa necessaire tem tudo que a gente não pode levar na bagagem de mão. Então, lâminas de barbear, alguns itens de maquiagem também que eu não vou utilizar durante a viagem, durante o deslocamento, né? Mas eu vou utilizar só no destino final, então a gente acabou colocando aqui lencinho também demaquilante, esse tipo de coisa que durante o trajeto eu não vou estar utilizando, vai aqui nessa necessaire. Aqui nessa, um pouquinho maior, eu coloquei já aqueles itens que ultrapassam 100 ml, lembra que eu comentei? Não. Então aqui, por exemplo, eu tenho o leave-in, né, pro meu cabelo. Ele tem aqui 300 ml, jamais poderia ir no saco Ziploc na mala de bordo, então tem que ir na mala despachada. A mala despachada não tem nem regra, né? Pode ser o volume que você quiser. Hidratante também, ele passa do 100 ml. Tem uma regra, mas que tá pra vinho. Acho que pode levar até 12 garrafas de vinho, mas a gente não vai comer não é o nosso caso. Agora, lembrando que aqui, ó, tá vazio, ainda vão alguns itens. Nosso shampoo e condicionador que estão lá na casa dos meus pais, eu já até embalei. E acho legal fazer isso, colocar um papel filme, né, que fala, só pra garantir que não vai vazar. Mas aí eu já embalei eles e vou colocar aqui também dentro dessa
sacolinha. Comentei também que a gente tá levando um pote de whey protein pra gente poder estar consumindo durante a viagem. Esse aqui é o que a gente mais gosta, né? Que é da Dux. Esse é um sabor bem difícil de comprar, que é chocolate branco. Acaba super rápido. E vou deixar o cupom de desconto pra vocês aqui na tela, tá bom? 20% de desconto, mas vocês conseguem ainda mais, porque toda semana tem promoções lá no site da Dux. Então, é cumulativo. Então, às vezes sai um preço muito massa. Então, estamos levando para poder utilizar. Então, esse espaço de estar aqui o pote, ele vai depois sobrar pra gente colocar alguma outra coisa no nosso retorno, né? A ideia é essa. Eu sou tão fã de whey, mas esses A2 são realmente muito bons. Tá vendo? Eu sempre falo pros pacientes que é um dos mais gostosos. Aqui do outro lado, a ideia era deixar meio que vazio, né? Porque não faz sentido levar a mala despachada pra trazer coisa, sendo que eu vou entupir a mala de coisa já daqui do Brasil. Então, não vai ter nem espaço pra nada. Não vai ter espaço, vai ter que comprar outra mala e não é o caso. Então, a gente aqui colocou basicamente, ó. Talvez até coloque isso lá naquele cubinho das roupas, da muda de roupa, pode ser, né? Colocar essas duas toalhas aqui. Elas são tipo... seca rápido, né? De secar rápido. Então, tem a do Vinícius, a minha. Talvez eu coloque lá, porque vai que precisa, né? Talvez seja o caso, como sobrou espaço. Mas, de toda forma, vai aqui. Aqui eu coloquei também sabonete líquido da gente, ó. Aqui, eles estão lacrados ainda, né? Nem todo hotel, nem toda pousada vai ter sabonete, shampoo, então é bom levar. Eu particularmente não gosto daquele sabonete pequenininho. Geralmente não espuma nada, não limpa nada, então é melhor levar. E aí justamente tem mais de 100 ml, é melhor botar na mala despachada. Isso, realmente. Cada um tem 250. Se a gente precisar repor, a gente repõe durante a viagem, mas a gente gosta de já ir com o nosso sabonete certinho. Aí pronto. Além disso, tem alguns saquinhos aqui, organizadores. Tem o da Insider, né? Que as peças, quando a gente compra, normalmente vem no saquinho. Também para lavar, também tem que botar nesse saco. Colocar dentro dessa sacolinha para poder manter a peça ok. E aí, similar a esse da Insider, tem esses aqui também. Esse aqui eu reservei para roupa suja. Eu não gosto de misturar roupa suja com roupa que tá limpa. Então é importante ter um saquinho também para isso. Vou colocar o link também para vocês. Eles são bem resistentes, eles podem ir na máquina de lavar. Então, fica aqui o nosso saquinho para roupas sujas. A gente vai misturar, minha de Vinícius, não tem problema. Vai ser a primeira vez que a gente vai ter que usar essas lavanderias, né? Self-service. A gente vai ver como é que vai funcionar. Mas, como é uma viagem longa, a gente precisa estar lavando as nossas roupas. Como você comentou, essa questão de viagem longa, e a gente tem que ser algo prático também, né? Não dá para ficar levando muita mala, muita coisa, porque a gente vai estar toda hora se locomovendo. Então vai ter trem que vai ter que pegar, vai ter avião que vai ter que pegar, vai ter que ficar andando com a mala de um trecho para o outro às vezes. Então assim, quanto mais praticidade a gente tiver nesse sentido, é melhor. Então a gente optou pela mala despachada justamente porque tem muito lugar que a gente vai visitar, então provavelmente a gente vai voltar com alguma souvenir, essas coisas. Então a gente precisa de espaço na mala que a gente não tem na nossa mala de mão. Aí a gente optou na mala despachada e justamente a gente quer levar só uma, né? Se Deus quiser, a gente não precisará comprar outra. Mas vai ter muito souvenir, né? Mas acho que ainda assim, eu acho que tá bem prático, tá leve a mala. Isso aí é importante também, porque a gente vai ter muito deslocamento. Então, assim, o ideal é praticidade nesse sentido. Perfeito. Aqui do outro lado a gente colocou basicamente calçados. E também é importante a gente colocar dentro de saquinhos, né? Porque, por exemplo, aqui tem esse par de Havaianas tá novinho, ok. Mas ele vai ser sujo, né? Ao longo da viagem. Esse de Vinícius já tá em uso. Então, pra não estar ali sujando a mala, sujando as roupas novas, né? Enfim, a gente coloca também dentro de saquinhos. Então aqui tem as nossos chinelos. E aqui tem tênis de Vinícius, tem tênis meu. Outra coisa. A gente cometeu um equívoco porque a gente começa a arrumar as malas com muita antecedência. No caso eu, né? Que arrumo as malas. Então, com mais de um mês, a gente começou já a organizar. Já deixei as malas abertas ali no outro quarto. Já ia É bom pra montando. Entender, né? O que precisa, o que tá faltando. Como eu falei, não levar coisas demais que você não vai utilizar e vai ser peso morto na sua viagem. Mas a gente só se deu conta de que isso pelo fato de não ter o costume de levar bagagem despachada. A gente percebeu que não temos o saco protetor, né? A capinha protetora para essa mala aqui. Então, não sei se lá no aeroporto a gente vai dar algum jeito, vai empacotar ela, né? Tem um plástico, né? Não sei vai ser ainda. Muita viagem, talvez seja bom. Porque ela provavelmente vai voltar bem arranhada. Mas, o que é que a gente providenciou? Pelo menos um cadeado, né? A gente lembrou que tinha cadeados em casa, porque é mais Essas nível travas, de segurança. Não é essa aqui. Essa aqui da mala, eu vou até depois dar um zoom nela aqui.
não é da segurança TKA, então TKA, TKS, eu não me lembro agora. Dá pra abrir sem ter, tipo, a senha. Você consegue abrir. Eu, inclusive, uma vez eu esqueci a senha dessa mala. Tem vários vídeos na internet que você consegue ver e consegue desbloquear essa mala sem saber a senha. Então, assim, além de você conseguir fechar com o código, é bom levar um cadeado também e trancar a sua mala também nesse sentido, porque senão tem outros golpes também que o pessoal bota uma caneta e abre tua mala e depois só passa o zíper também. Então, a gente prefere colocar tudo que for na mala despachada, algo que não vai fazer falta e algo também que não seja de valor, justamente por ter esses problemas, né? Então, a gente conhece muito essa questão do Brasil, já teve problema em relação a isso, então a gente tenta evitar ao máximo nesse sentido. E a gente vai também filmar a nossa mala, tá? Antes de despachar. E pesar ela também, né? Isso é importante porque a gente sabe que tem toda uma máfia aí, né? Nos aeroportos, então pra gente se precaver, eu acho que não custa nada, né? A gente tem um celular na mão hoje pra fazer 1000 coisas, por que não, né? Fazer mais um nível de segurança pra viagem. Outra coisa também que a gente não tem, mas a gente pretende comprar agora, é a AirTag, né? Pra colocar nas malas. Isso é muito importante, só que aqui no Brasil é caro, então a gente vai deixar pra comprar lá nos Estados Unidos ou no Japão, quando a gente vai indo pro lado de lá, pra ver como é que sai mais em conta. E realmente é importante pra gente ter o controle da mala, justamente porque ela vai estar sendo despachada. E é bom também porque as pessoas podem localizar a gente também, né? Não só pela AirTag, mas pela localização do celular também, nossos familiares. É sempre bom compartilhar justamente para as pessoas saberem onde é que a gente tá em tempo real, né? Sim, esse é um detalhe também. A gente pode depois explicar um pouquinho melhor como que a gente monta os roteiros, como que a gente deixa a família ciente de onde a gente tá. Normalmente nós deixamos o roteiro com os meus pais, né? Porque os pais de Vinícius moram em Recife, Olinda, né, Pernambuco. E ele mora aqui em Salvador comigo, então quem tá aqui próximo são os meus pais, a minha família. Então meus pais sempre estão cientes do nosso roteiro, as datas onde nós estaremos. E claro, a gente sempre se comunica diariamente, né? Mas é importante deixar ali os familiares cientes. Tem algum imprevisto, alguma coisa, sabe, realmente né? é bom pra todo mundo saber o que tá acontecendo. Isso. E dessa vez não tem como a gente deixar esse roteiro, porque como é uma viagem mais longa, a gente não tem tudo programado ainda. A gente vai programando conforme a viagem vai acontecendo. Mas até onde está programado, todos estão cientes. A gente vai compartilhar a localização e tudo mais. Como eu comentei, não custa nada. A gente tem o recurso, né, que está no celular, de localização e tudo mais. Por que não utilizar, né, em prol de maior segurança? Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo mostrando as roupas, as minhas roupas, né? Essa questão que eu falei de cores mais neutras, peças que combinam entre si. Porque imagine, a gente vai passar 3 meses, não tem como levar roupa para 3 meses. Eu tenho que pensar em roupas que sejam funcionais, sejam confortáveis e que combinem, onde eu possa formar ali vários looks com aquelas mesmas peças. Né? Isso, para Vinícius eu segui o mesmo esquema. Então, eu posso estar gravando um outro vídeo mostrando apenas as roupas. Se vocês quiserem, deixa nos comentários que a gente pode gravar. Esse aqui foi mais para mostrar as dicas de mala mesmo, de organização, de segurança, de proteção das malas, porque a gente sabe que mala é algo caro, né? Então, é um investimento que você faz. Então, é bom você manter ali, né? O máximo que você puder, por mais tempo, né? Elas protegidas e em bom estado. Se vocês gostaram, deixa um like, compartilha para alguém que está indo viajar. Aí, deixa o convite também para vocês acompanharem a nossa aventura agora. Estamos indo hoje para Fortaleza, mas na verdade a gente está indo para os Estados Unidos. E depois dos Estados Unidos, o que é que a gente tem programado aí a princípio? Japão, Coreia do Sul. Isso, depois a gente não sabe. Então, acompanha nosso canal para descobrir. Deixa alguma dica também, é bom. Sim, deixa também pra gente alguma dica de restaurante, até de loja também. Ou até de compra. A gente descobriu, por exemplo, que lá em Orlando a gente consegue descontos muito bons para compra dos ingressos dos parques e outras coisas também, né? Para quem é militar ou ex-militar, me parece, mas aí tem que comprar lá na hora. Então, essas dicas a gente ainda tá pegando agora na véspera da viagem, porque como é uma viagem muito longa, a gente não conseguiu contemplar tudo, assim, todas as informações sobre todos os lugares. Então, aos pouquinhos a gente vai montando aí esse roteiro e a gente convida vocês. O roteiro pode ser formado também com as dicas que vocês deixarem aqui pra gente nos comentários. Dá uma olhada também no vídeo do Visto Americano que a gente gravou, que é o vídeo anterior. Tem bastante informação, a gente conta a nossa experiência, como nós fomos aprovados de primeira, sem assessoria, casal. Foi bem tranquila a nossa experiência, mas é a nossa experiência. Então, a gente relatou lá de forma bem detalhada. Pode servir para vocês, ok? Aproveite e segue a gente também nas redes sociais para acompanhar essa viagem em tempo real. E se você tiver uma viagem marcada, não esqueça de contatar a gente. Eu vou deixar também o nosso site ali das nossas agências de viagens, para caso você consiga passagens bem em conta também. E é isso.
Tchau, tchau.